Glória a Deus, glória ao Senhor. Meus queridos, vamos agora entrar na palavra de Deus. Vamos entrar na palavra de Deus agora, né? Vamos entrar na palavra de Deus agora. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Coríntios. Livro de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 14. Eu disse que hoje nós estaremos falando sobre paternidade espiritual. Você que está me acompanhando aí, né? Fala alguma coisa, manda paz aqui para eu mandar paz para você também. Quero louvar a Deus pela vida de todos, né? De todos que estão ligados comigo aqui, né? Hoje, com certeza Deus vai falar conosco de uma forma linda e de uma forma extraordinária. Hoje é culto de ensinamento da palavra. E eu tenho uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Amém? Queridos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, a primeira referência bíblica que nós teremos aqui, né, é de um homem que foi hiper mega abençoado na sua vida missionária. A Bíblia diz que Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E quando Paulo, após ele ter feito as viagens missionárias em N lugares, aonde ele ministrou a santa palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que chegou o momento agora de Paulo criar, né, uma escola missionária. Eu quero aqui destacar um dos homens que marcou a história, que marcou, né, a escola de apóstolo Paulo, que foi a escola missionária, que foi o irmão Timóteo. A Bíblia diz que o jovem Timóteo, o maior sonho dele era ser um grande missionário, porque Timóteo se apaixona pela vida ministerial de Paulo, né? E ele faz parte da escola missionária de Paulo, recebe os ensinamentos de Paulo, recebe as estratégias de Paulo, e Paulo está ministrando ao coração de Timóteo que é importante, Timóteo, você se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a santa palavra de Deus. Então Paulo cria uma escola missionária. Como se não bastasse, Paulo também vai fazer o que, pastor? Paulo vai adotar alguns filhos na fé. Como assim, pastor? A partir do momento que Paulo decide criar essa escola missionária, Paulo também decide, né, apadrinhar, por que não dizer, Paulo quer ser pai espiritual, quer fazer um acompanhamento espiritual de N pessoas, porque Paulo percebe a necessidade que existe no coração dessas pessoas. Paulo está dizendo: se eu me tornar vosso pai, vosso guia espiritual, vocês vão alcançar o desejo do vosso coração. Timóteo, qual é o desejo do seu coração? Meu coração está ardendo, né, para ser um missionário. Então você precisa estar do meu lado. Se eu for o teu guia espiritual, se eu for o seu pai na fé, com certeza eu vou passar para você experiências, e você vai se tornar um excelente missionário na obra de Deus. Eu quero falar hoje, irmão, sobre paternidade espiritual, como eu já disse. Mas antes
da gente entrar no foco, nas características de uma paternidade espiritual, é importante que a gente defina o que é paternidade. Paternidade é a figura masculina de uma família que tenha um ou mais filhos e assume o primeiro grau de uma linha ascendental de parentesco. Eu estou me referindo do pai ou então da mãe. Quando nós falamos de paternidade espiritual, Deus traz à minha memória, a vida, a história que aconteceu nos céus, quando o Lúcifer se rebelou contra Deus, e a Bíblia diz que ele era o príncipe da adoração. A Bíblia diz que Deus precisou fazer um outro adorador que se chama Adão. Escute isso aqui, irmão. Isso aqui é muito interessante, eu gostaria que você entendesse. Aonde existe a paternidade espiritual de Deus? Na verdade, a paternidade, ela já existia desde o céu. Existia onde, pastor? Na mente de Deus. Paternidade era projeto de Deus. Na verdade, Deus só materializou o seu projeto. Deus só materializou a sua ideia. A ideia de Deus, após a traição de Lúcifer, era fazer o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Eu acredito que quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus falou assim para ele: eu estou te dando o fôlego de vida. Quando Adão levanta após o sopro, eu imagino Adão chamando papai a Deus, porque Adão percebe que a única pessoa que está diante dele é Deus. Então não tem nenhuma outra pessoa para ele chamar de pai senão Deus, porque ele sabe que é Deus que lhe criou segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. É importante que a gente entenda aqui, irmão. Pastor, o que o pai faz? Eu lhe explico agora. Que eu disse que paternidade começou lá atrás, com Adão. Deus representou a figura de pai na vida de Adão. Adão tratava Deus como pai, e Deus tratava Adão como filho, minha criatura. Pastor, qual é o trabalho, qual é a função de um pai? Pai é aquele que cuida, pai é aquele que está perto. É por isso que Deus representava a figura paterna na vida de Adão. Eu disse que pai cuida, pai vela, pai está perto. Vou lhe dar um exemplo. A Bíblia diz que na veracidade do dia, Deus descia para ver como é que Adão estava. Eu imagino, olha isso aqui, irmão. Na veracidade do dia, Deus descia no jardim para ver como Adão estava. Pastor, que figura é essa? É uma figura paterna, porque todo pai que ama o seu filho, ele se preocupa com o seu filho. Então Deus está descendo no jardim, porque Ele está se preocupando com Adão. Ele está preocupado se Adão vestiu, está preocupado se Adão comeu, está preocupado se Adão está bem. A Bíblia diz que pela preocupação de Deus, Deus vai perceber que Adão está muito só. É por isso que Deus decide fazer uma adjuntora, alguém para conversar com Adão. Por que Deus decide fazer isso, pastor? Porque Deus percebeu, por causa do cuidado dele, irmão, Deus percebeu a solidão de Adão. Todo pai sabe ver quando é que o seu filho está triste. Isso aí é figura paterna. Todo pai sabe ver quando o seu filho está triste.
Por quê, pastor? Por causa da convivência. A gente percebe a tristeza no coração do nosso filho por causa da convivência. A gente percebe a tristeza no rosto do menino, no rosto da menina, por causa da nossa convivência. Agora aqui eu gostaria de chegar ao ponto de falar das características. Existem várias características, e hoje nós vamos destacar 2 características. E na próxima terça-feira nós vamos dar continuidade desse tema, paternidade espiritual. Olhe para cá, irmão. Até agora eu falei do exemplo da Bíblia Sagrada, trouxe à tona, né, aonde começou a paternidade espiritual. Aonde começou a paternidade espiritual. Escute, a paternidade biológica também começou lá atrás. Adão foi criado por Deus, recebeu os DNA de Deus, né? Recebeu o DNA de Deus, Deus soprou nas narinas dele e ele se tornou uma alma vivente, ou um ser vivente, aliás. Lá vai a primeira. Existem várias características sobre paternidade espiritual. Eu destaquei 2 características. Na próxima semana vamos estar falando de outras características também. Primeira característica: pai não é só aquele que gera, mas também aquele que cuida. Pai, primeira característica: pai não é só aquele que gera, mas também aquele que cuida. Pastor, aonde está escrito? Vamos tudo falar com base bíblica, porque Paulo foi muito coerente, Paulo foi muito específico. Você está com a tua Bíblia aberta aí? Primeiro livro de Coríntios 4, versículo de número 15. Lá vai a primeira característica que eu falei aqui, está aqui a base bíblica. Versículo de número 15. Porque ainda que tivesses 10.000 aiô em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que pai não é só aquele que gera biologicamente, mas pai é aquele que cuida, é aquele que cria. Vou repetir: pai não é só aquele que gera biologicamente. Paulo está dizendo que pai é aquele que cuida, que cria. É por isso que ele está dizendo aqui, pelo Evangelho eu vos gerei em Cristo Jesus. Timóteo, quando veio ter com Paulo, quando Paulo encontrou Timóteo era cru, né, no Evangelho. Timóteo se apaixona pelo Evangelho, se apaixona pela vida de Paulo, se apaixona pelo ministério de Paulo e decide ficar perto de Paulo. É por isso que Paulo está dizendo: eu vos gerei em Cristo Jesus, eu vos fiz homens, eu vos fiz servos, eu vos fiz discípulos de Cristo amado. Você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Eu vou te dar um outro exemplo. Jesus, quando ele decide vir ao mundo, a Bíblia diz que ele veio, né? Foi batizado. Após o seu batismo, Jesus está dizendo: agora eu preciso gerar filhos, eu preciso criar discípulos. Jesus, escute isso aqui, irmão. Jesus gera discípulos. Jesus está dizendo: eu preciso criar homens e mulheres para me ajudarem, porque a obra não vai ser fácil, o trabalho não vai ser fácil. Então eu preciso gerar filhos em nome de meu Pai. Eu preciso criar uma escola e ser um representante a eles de um pai, eles entenderem que eles têm um pai. Quando precisar de alguma coisa, o pai está presente.
Quando precisar de uma palavra, o pai está presente. Quando precisar de uma direção, o pai está presente. Quando precisar de aconselhamento, o pai está presente. Quando precisar de oração, o pai está presente. Quando precisar de uma ajuda espiritual, o pai está presente. Você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que pai não é só aquele que gera, biologicamente falando, mas pai é aquele que cria. Aquele que cria, que faz o acompanhamento do filho. Eu conheço pessoas, escute isso aqui, irmão. Eu tenho amigos meus que são padrastos de crianças. Quando casaram com a atual esposa, né? A esposa já tinha um filho. Mas quando se casou, né? Quando esse amigo se casou com a atual esposa, o menino ou a menina era criança, bebê, né? E durante a fase de crescimento, esse amigo assume a paternidade da criança, porque a partir do momento que a pessoa, né, casa com uma mulher que já tem filho, tem que assumir a paternidade do filho da moça. Além de se casar com a moça, está se casando com o filho também. A gente tem que entender isso, irmão. Amém? Assume a paternidade da criança, e a criança vai crescendo. Chega uma determinada idade, ou durante o crescimento, a criança vai vendo, vai olhando para o marido da sua mãe, e vai tendo a imagem de um pai. Porque a pessoa vai criar o mesmo direito que os filhos biológicos têm, o pai dá para o filho da esposa, né? Ou o padrasto dá para o filho da esposa. Então o menino vai crescer, irmão. O menino vai crescer como a figura paterna, vai olhar para aquele pai que o criou, vai chamar ele de pai, vai chamar ele de papá, vai chamar ele de dad, sei lá. Mas vai ter aquela pessoa como uma referência de pai. Uma coisa que eu aprendi é que nós somos a imagem dos nossos filhos. Como assim, pastor? Não entendi. Nós somos a imagem dos nossos filhos. Quando você gera, escute isso aqui, irmão. Quando você gera, a tendência é a pessoa que você gerou ser imitador, se espelhar em você. É por isso que eu sempre vou pregar sobre isso, que nós temos que ter um legado, e os nossos filhos têm que seguir o nosso legado. Não sei se você consegue me entender nisso. Deus está falando para alguém: você é a imagem, você é o espelho do seu filho. Hoje tem filhos que se tornaram usuários de droga, se tornaram traficantes, se tornaram ladrão. Por quê, pastor? Porque o pai é mau exemplo, a mãe é mau exemplo, os irmãos são mau exemplos. A tendência é o menino que está a crescer se desvincular dos caminhos. É por isso que é importante a gente doutrinar os nossos filhos, doutrinar no caminho certo, doutrinar na verdade. Quem é doutrinado na verdade desde pequeno, de maneira nenhuma vai se desvincular dos caminhos quando for grande. É por isso que Salomão ele fala o que? Instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Quando ele ficar grande, quando ele envelhecer, não vai se desviar. Não sei se você que está me vendo aí consegue me entender isso. Paternidade espiritual é a mesma coisa. Pastor, não entendi. Paternidade espiritual é a mesma coisa. Quando você é imagem, quando você se espelha no teu pastor, aonde você for as pessoas vão dizer: aquele ali é filho na fé do pastor Embalo. Mas por quê? Olha o jeito que ele ora, olha o jeito que ele prega, olha o jeito que ele anda. Pastor, isso é errado? É claro que não. É claro que não. Você tem que ter uma referência quando você está começando. É por isso que nós temos que ser a imagem, nós temos que ser o exemplo para os nossos filhos.
Porque a tendência é eles se espelharem na gente. A tendência é eles se tornarem, serem pessoas, né? Terem as características que a gente tem. É por isso que nós temos o DNA de Deus, justamente por causa disso, irmão. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Se você gerar um filho, ele vai vir com traços da mãe ou do pai. Não importa se é traços físicos ou então traços de comportamentos. Vai gerar alguma coisa da mãe ou do pai, o filho. Amém, irmão? Vai gerar alguma coisa. É por isso que eu sempre... irmão, deixa eu falar um negócio interessante. Agora você tem que ter maturidade para ouvir que eu vou falar isso. Tenha maturidade para me ouvir que eu vou falar agora. Fale mal de um pai para um filho, porque o filho que recebe o ensinamento do pai recebe, né, repreensão do pai. O pai está sempre presente, o pai está sempre do lado. Se você falar mal desse filho, o filho vai defender o pai com a sua própria vida. Assim como o pai defende o filho com a sua própria vida, o filho defende o pai com a sua própria vida. É por isso que quando nós assumimos aqui a igreja, escute isso aqui, irmão. Quando nós assumimos a igreja, a gente procurou doutrinar o povo. No sentido, a primeira coisa, no sentido de falar a língua do pastor. É a primeira coisa que o pai tem que fazer para o filho. Pai espiritual tem que doutrinar o filho no sentido do filho falar o que o pai está falando, do filho entender o que o pai está falando, além de entender, acatar o que o pai está falando. Você consegue me entender? Se o filho não entender, não acatar o que o pai está falando, eles vão ter litígio. E se tiver litígio, um dia o filho vai sair de casa rebeliado. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Então é importante que o filho aprenda a respeitar o seu pai espiritual, porque o pai espiritual ensina o caminho para o filho trilhar. Eu estava um certo dia num trabalho da nossa sede estadual, e o nosso presidente falou assim, que toda pessoa que entende a graça da paternidade aprende a obedecer. Toda pessoa que entende o que é paternidade espiritual aprende a obedecer. Independente do que o seu líder fala, do que o seu pai espiritual fala, ele está perto, ele está junto. Líder, o senhor sabe que se o senhor fizer, o senhor vai se arrebentar. O líder sabe disso. Mas o liderado vai dizer assim, me obedeça, meu filho. Ele está dizendo, independente do que o senhor fizer, eu estou do teu lado, líder. Vamos junto até o fim. Eu sou sua ovelha, sou seu liderado, o senhor é meu pai espiritual, e eu estou aqui para te obedecer. Pastor, isso é o quê? Isso aqui se chama paternidade espiritual. Quando eu entendo o que é isso, eu cresço. Quando eu entendo o que é paternidade espiritual, eu vivo um novo tempo de Deus. Eu não falo mal do meu líder, eu não critico meu líder em nada. Se eu tiver alguma coisa contra ele, eu chego até ele e falo. Eu disse aqui há pouco tempo que quem entende o que é paternidade espiritual, quem entende o que é paternidade espiritual, ele não aceita que ninguém fale mal do seu líder. Imagine alguém chegar até você e falar mal do seu pai que te gerou, seu pai que está perto de você, seu pai que quando você precisar de oração, está lá para orar por você. Quando você precisar de uma cobertura, ele está lá para te dar cobertura. Quando você precisar de uma palavra, ele está lá para te dar a palavra que você precisa. Quando você precisar, né, de um auxílio, ele está lá para te auxiliar. Você conta para o seu pai tudo o que está no teu coração. E alguém está falando mal do teu pai, você vai ficar de mão cruzada?
Ah, irmão. Fica não, irmão. Fica não. Até porque se você ficar de mão cruzada, sabe, vai se chamar o quê? Vai se chamar hipocrisia. Como é que pode alguém que está perto de mim, alguém que está sendo liderado por um pai espiritual, alguém que está sentado lá para me ouvir, estão falando mal de mim, o camarada fica calado. Estão falando mal do seu pai espiritual, o camarada fica calado e ainda, mete pau, mete fumo. É isso aí mesmo, é isso aí, ele é desse jeito. Irmão, aí no outro culto, vem, dá paz do Senhor para o pai espiritual, dá aleluia para o pai e fala: pai, estamos juntos, eu te amo. Hipocrisia, irmão, é hipocrisia. Quem entende o que é paternidade espiritual, ele não aceita que ninguém fale mal da sua liderança, ninguém fale mal do seu pai. Defende o seu pai com a sua própria vida. Não fale mal do meu pai. Por quê? Porque eu o conheço, eu sei quem é, eu convivo com ele. Um certo dia eu fui num determinado lugar e eu me deparei com um irmão. O irmão me deu a paz. A partir do momento que ele me deu a paz, ele já começou a falar um monte, falando mal do seu pastor, mas arrebentando. Irmão, pensa num camarada que estava falando mal do seu pastor. Aí eu deixei ele falar tudo. Quando ele terminou de falar, eu olhei no fundo dos olhos dele e falei assim: você é hipócrita. Como que é, pastor? Você é hipócrita. Mas por que, pastor? Porque todo dia você está lá perto dele. Algum dia você já chegou para ele e falou o que você pensa? Não. Algum dia você já chegou para ele e contrariou do jeito que você está falando aqui para mim? Nunca, pastor. Algum dia você já sentou com ele e pediu para ele dar uma direção? Não, pastor. Então você está sendo hipócrita, porque você está perto do camarada, você está perto do pai espiritual. Ele pede para você servir água, pede para você ser obreiro, te levantou como obreiro. Você está fazendo as coisas na igreja, mas tu está contra o seu pai espiritual, você está contra a sua liderança. Ah, meu filho, me perdoe, mas isso se chama hipocrisia. Se chama o que, pastor? Hipocrisia. Porque quem entende o que é paternidade espiritual, quem entende o que é paternidade espiritual, ele tem aliança com os seus filhos. Tem pastores que não sentam com os seus filhos, tem pastores que não convivem com as ovelhas, tem pastores que não comem um churrasco com as ovelhas, tem pastores que não têm intimidade com as ovelhas, não tem intimidade com os seus filhos. É por isso que os filhos ficam com receio de se abrir com o pastor, ficam com receio de abrir o seu coração, de falar o que pensa, de falar algumas coisas para o pastor, para o pai. Por que, pastor? Por causa disso aí, convivência. Eu só vou entender o que o meu filho na fé está vivendo a partir do momento que eu entrar dentro da casa dele, eu estar presente na vida dele. Se eu for amigo dos meus filhos na fé, pode falar mal de mim, os meus filhos na fé vão me defender. Por quê? Porque convivem comigo, sabem da minha realidade, conhecem as minhas características. É por isso que Deus está falando para alguém que me ouve nesse momento. Você precisa entender o que é paternidade espiritual. Quando eu e você entendemos o que é paternidade espiritual, nós vamos ser mais sinceros, vamos ser mais retos, vamos ser mais leal. Pastor, não entendi. É por isso que eu disse no princípio que Deus é fiel. Por quê, pastor? Porque independente das mancadas que a gente dá, a fidelidade de Deus, ela é infalível na nossa vida, ela é presente na nossa vida. Pastor, me dá um exemplo. Te dou. Jesus com Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E a Bíblia diz que no último dia, quando cataram Jesus, Jesus falou assim: amigo,
Pastor, isso é o quê? É fidelidade. Jesus não perdeu a graça paterna. Jesus não perdeu o amor paterno por Judas. Ficou comigo 3 anos. Lhe dei pão, lhe dei água, lhe instruí a palavra, lhe coloquei como meu tesoureiro, mas me traiu. Mas independente de você me trair ou não, Judas, eu te amo, tu és meu amigo, Judas. Irmão, isso aqui é coisa forte. Você consegue me entender o que eu estou falando aqui, irmão? Paternidade espiritual é isso. Paternidade espiritual, é por isso que o pai, ele tem que ter maturidade para entender o filho. Porque tem gente, irmão, tem gente que não tem a graça que um pai tem. Tem gente que esquece que hoje ele é filho, amanhã vai ser pai. É por isso que eu estou dizendo que nós precisamos entender o que é paternidade espiritual. Você tem que aprender, independente do que os filhos fazem contra você, você não pode de jeito nenhum perder a paternidade. Não pode de jeito nenhum perder o amor de pai. Segunda característica de paternidade espiritual: pai é aquele que dá o exemplo aos seus filhos. Como assim, pastor? Pai é aquele que antes de fazer, exemplifica. Ele faz. Todos os irmãos aqui na igreja sabem disso. Principalmente os membros daqui da igreja sabem disso. Eu defendo os membros da nossa igreja, as minhas ovelhas, com unhas e dentes. Não fala mal de nenhum membro da igreja que eu pastoreio, que eu conheço. Mesmo que eu não conheça, veio para o meu aprisco, eu defendo. Por quê, pastor? Porque é minha ovelha. Como pastor, eu tenho o direito de defendê-lo. É um direito meu de defender. É um direito meu de estar perto. Um dia, teve uma situação com um membro daqui da nossa igreja, com membro de uma outra igreja, né? Entraram em litígio por causa de um grupo de WhatsApp. E um membro dessa igreja veio até a mim e falou assim: pastor Nambala, o senhor viu que a irmã está errada, né? Me tirou do grupo, não era para eu sair do grupo, mas ela me tirou do grupo, ela está errada. Eu falei assim: ela está errada sim, o irmão não tem razão, mas é membro da minha igreja. Eu vou conversar com ela. Mas o senhor dá razão a mim ou a ela? Eu dou razão a ela. Por quê? Porque é membro da minha igreja, é minha ovelha. Eu sei como conversar com ela, tá bom? Mas pastor, o senhor não vai falar? Eu vou falar, vou instruir, vou corrigir, mas isso aqui é eu e ela. O irmão não tem nada a ver, porque o irmão não é membro da minha igreja. Ele é minha ovelha, eu sou pai espiritual dela. Eu sei como conversar. Sabe por que aconteceu tudo isso? Porque você não soube conversar com ela. Eu entendo ela, eu sei como conversar com ela. É por isso que eu estou dizendo aqui: o pai, ele sabe conversar, ele conhece os seus filhos. Então, a segunda característica é: o pai tem que ser o exemplo do filho. Os membros aqui da igreja sabem que antes de eu falar alguma coisa, eu faço. Eu já faço. Tem alguns até que ficam bravos comigo, falando: pastor, o senhor não chamou a gente, e não sei o que, e tal, o pastor não compartilhou com a gente. Tem coisas que eu compartilho, tem coisas que eu chamo, mas tem coisas que eu faço, para eles verem que não precisa o pastor falar, não precisa o pai falar. Eles fazem. Não precisa o pastor falar, não. Toda ovelha, olha aqui para mim, irmão, todo filho sabe que deve obedecer à sua liderança.
Todo filho sabe disso. Sabe disso. E filho que é exemplo, antes mesmo que o pastor faça, ele já faz. Entendeu? Mas antes de fazer, comunica o pastor: eu vou fazer isso. O que o senhor acha, pai? Tá certo, meu filho, pode fazer. É de Deus. É de Deus. Por quê? Herdou do pai. Amém, irmão? Então, paternidade espiritual é isso. Paulo fala no primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Paulo fala em primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Paulo está dizendo: antes de você imitarem uma outra pessoa, serem espelho de outra pessoa, enxerguem o vosso pastor, olham para o vosso pastor. Existem nele qualidades. Quem ora por você? Ele. Quem jejua por você? Ele. Quem está perto de você quando você mais precisa? Ele. Quando você está sozinha, está passando por alguma situação dentro do teu lar, tu liga para quem? Para minha pastora. Então o exemplo tem que ser sua pastora. Você tem que ser imitador ou imitadora da sua pastora, do seu pastor. Eu sei que tem gente de outras igrejas me vendo nessa live. Você precisa ter um pai espiritual. Você precisa ter alguém que represente uma paternidade na sua vida. Você precisa ter alguém que cuide de você, que cuide da tua alma, que cuide da tua família. Tem gente que está preocupado só com o que você tem. O pai espiritual está preocupado com tudo que você tem. Não é só com uma coisa, está preocupado com tudo que você tem. O que você tem? Esse tudo é o que, pastor? É Deus. Se você não tiver Deus, o pai vai ficar preocupado. Eu estou falando pai, um guia espiritual. Jesus foi um guia espiritual para os seus discípulos. Você é o que, meu filho? Nós precisamos ter um guia espiritual para nós. Precisamos ter uma figura paterna. Pastor, mas o meu pai não é presente. Eu louvo a Deus, porque o meu pastor, graças a Deus, porque na ausência da figura do teu pai biológico, existe um pastor que cuida de você. Na ausência da sua mãe, existe um pastor, uma pastora que cuida de você, que cuida da tua alma. Então aprenda a dar valor a essas pessoas que cuidam de você. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pastor David Alves da Fé, porque foi uma figura que nós encontramos aqui no Brasil, que nos assumiu como filhos. Uma das coisas que me marcou, né, na nossa caminhada, desde que a gente começou a congregar no ministério de Madureira, porque quando nós estávamos na luta, eu estava na luta para trazer minha esposa de Angola para cá, uma fase que ela foi para Angola, ficou 1 ano e 2 meses em Angola, sofrendo para voltar para cá, não podia por causa do visto. O Itamaraty, né, aplicou um castigo, né, a ela, que ela não podia voltar para o Brasil depois, né, só depois de 1 ano e alguns meses ela tinha que voltar, o castigo acabaria. E, irmão, foi um tempo assim de muito sofrimento, porque eu fiquei com Gideão, meu filho mais velho, que Gideão está com 9 anos, e ela precisou ir para Angola, né, com a Débora,
que é a do meio, né? Minha filhinha do meio, que está com 7 anos e 6 anos. 6 anos, Débora está com 6 anos, né? Ela precisou ir com a Débora. Na altura a Débora acho que estava com mais ou menos com uns 3 anos de idade, quando foi para Angola. E foi uma fase assim, irmão, de muita turbulência, uma fase muito difícil para mim, muito difícil. Eu tinha que pregar e cuidar do Gideão ao mesmo tempo. Tinha vezes que eu viajava, ficava uma semana fora, e eu tive alguns amigos que ficaram com Gideão, que ficavam com Gideão de vez em quando. Às vezes tinha que pagar pessoas para ficar com ele, e eu saía para pregar, para juntar dinheiro para trazer eles, né? Irmão, foi muito, muito difícil. Pastor, aonde estava a figura paterna do seu pai? Pastor Davi, sempre do meu lado, me ligando para saber como é que eu estava. Uma das coisas que mais assim me encantou, que eu falei assim: nossa, esse homem de Deus, é homem de Deus, é a figura paterna que eu assim esperei, que eu tanto desejei, né? Estou falando figura paterna espiritual, né? Ele me chamou lá em Ribeirão, no gabinete dele, falou o que está precisando. Falei: pastor, né? A gente está tentando de todas as formas trazer ela, né? A gente fez um documento para a gente chamar ela como missionária em nome da igreja, né? Pastor me ajudou de todas as formas, de todas as formas. O dia que ela chegou no Brasil, a primeira casa que a gente foi lá na casa dele, pegou a gente, irmão. Então a gente percebeu, pai espiritual é isso, irmão. Faz acompanhamento, está perto. Você tem que dar valor às pessoas que estão perto de você. Você tem que dar valor às pessoas que te valorizam. Você tem que dar valor às pessoas que se preocupam com a sua alma, se preocupam com a tua vida, se preocupam com o teu ministério, se preocupam com a sua família. Irmão, gente daqui da igreja, membro daqui da igreja, irmã, tem gente que se converte aqui na igreja, que vem para o nosso aprisco aqui. Quando falta 1, 2 cultos, eu já ligo. Quando então eu estou na porta da pessoa, dá uma buzinada: irmão fulano, cadê você? Faz 2 cultos que a senhora não vem na igreja. Ô pastor. Irmã Juliana, minha irmã Juliana, que hoje é membro aqui da nossa igreja, hoje está congregando aqui por quê, pastor? Justamente por causa disso. Quando ela veio para a igreja, falou: eu vou congregar aqui, né? Ela estava indecisa onde congregar. Minha esposa mandando mensagem para ela, né? A gente ligava para ela para saber como ela estava e tudo mais. E hoje ela fala: sabe por que hoje eu estou congregando na Madureira com vocês aí? Por causa da preocupação de vocês. Irmão, figura paterna é isso, é preocupação. Amém? E a tendência, como eu disse, a tendência dos filhos que são gerados por nós é serem nossos imitadores, é seguirem nossos caminhos. Fala mal de mim para um membro aqui da nossa igreja, a não ser que seja alguém que não está sendo gerado por nós, que não está sendo doutrinado por nós. Fale. Filho que é filho não aceita que ninguém fale mal do seu pai. Fala mal do meu pai não. Por quê? Porque eu conheço ele. Fala mal de outra pessoa, mas do meu pai não. Do meu pastor não. Fala mal dele não. Não, vamos mudar de conversa. Fala mal de outro, mas do meu pastor não. Por quê? Porque eu estou perto, eu conheço ele, sei quem é ele. Fala mal dele não. Até porque se você falar mal do teu pastor, você está acarretando maldição na tua vida. Irmão. Figura paterna representa isso: presença, preocupação. Fique perto de gente que se preocupa com você.
Fique perto de pastor que é presente na tua vida. Desde que começou a quarentena, quantas vezes o teu pastor te ligou? Desde que começou a quarentena, quantas vezes o seu pastor te visitou? Não, mas está com medo de coronavírus. Que medo que é, rapaz? Coronavírus, vai para lá, passa álcool e gelo, vai na casa do membro. Quantas vezes seu pastor te ligou, se preocupou com você, esteve perto de você? Figura paterna é isso, irmão. Fiquei a manhã toda hoje meditando nessa palavra, e eu comecei a entender. Hoje eu estou no ministério de Madureira por causa da figura paterna espiritual. Se eu não tivesse isso, talvez não estaria hoje no ministério de Madureira, porque eu já recebi tantas propostas para pastorear em outras igrejas, estar em outros lugares, mas eu decidi estar no ministério de Madureira por causa da figura paterna do meu pastor. Figura paterna espiritual. Amém? Figura paterna espiritual. Vou terminar dizendo para você: fique perto